democracia, em alguns momentos, ela te atrapalha, ela te atrasa. O que precisa ficar muito claro, né, Miriam, é o seguinte: o Brasil não é a China. Lá o presidente levantou a mão e falou: eu quero construir uma estrada, a estrada vai ficar pronta. Eu quero aprovar tal medida, vai acontecer, porque é um sistema diferente do nosso Brasil aqui. Ah, mas é muito diferente. Mas tem tanta coisa diferente. É muito diferente. É muito Aqui, diferente. outro dia veio aqui o professor Cobori. o Cobori. Uma questão que ele falou que faz muito sentido é que um país como a China, ele consegue crescer rápido, caso tenha um líder com uma cabeça, né, em evolução, boas intenções, porque ele não precisa depender de uma câmara. A democracia, em alguns momentos, ela te atrapalha, ela te atrasa. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai aprovar um projeto, às vezes a gente tem que passar pela Câmara dos Deputados, do Senado, tem todo um processo. E aí vai ter aquela questão política. E o Lula, na minha opinião, não sei se você concorda, Mira, ele perdeu muito da articulação que ele tinha lá no Lula 1, Lula 2. Ele era um cara que conseguia articular bem com todos, né, os partidos. Aí a gente teve a questão da Lava Jato, eu não sei como é que ele fazia as articulações dele, mas ele conseguia passar projetos com maior facilidade. Hoje ele está encontrando uma barreira muito grande, né? A gente tem 2 pontos. Por que que ele conseguia fazer muito mais coisas naquela época e agora não? A gente teve a entrada da China na Organização Mundial do Comércio e a China começou a exportar, então ela comprava muita matéria-prima do Brasil para manufaturar e exportar. A própria população chinesa começou a consumir muito, a gente teve o boom das commodities. Então entrava muito dinheiro no Brasil e aí fica muito fácil você fazer política pública, fazer um monte de coisas e ter apoio do Congresso para fazer qualquer coisa. Só que isso, eu não diria que acaba, mas isso diminui. Então era natural que o Lula 3 não ia ter o mesmo apoio que o Lula 1 e 2, mesmo porque foi uma eleição muito dividida, né? Se não entra tanto dinheiro quanto entrava naquela época, não tem tantas condições de fazer uma série de coisas que ele poderia ter o apoio do Congresso. Uhum. Só para corrigir pequenas distorções. No Brasil, virou o Congresso meio que se tornando independente através das emendas parlamentares para não depender do governo federal e quase que um parlamentarismo disfarçado e um embate entre eles. Por isso que o Lula não tem tanta força e nenhum outro presidente vai ter tanta força, porque o Congresso fica cada vez mais independente através das emendas parlamentares. Então, o cenário atual do Lula, o governo Lula 3, não dá nem para comparar com o 1 e 2, porque a economia mundial, a situação do Brasil, uma série de coisas é muito diferente.